Olá, meus amigos. No vídeo de hoje iniciaremos o estudo do sexto volume da Patrística, que traz alguns sermões de Leão Magno, o 45º Papa da Igreja Católica. Sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal Nossa Filosofia Bárbara. Olá, meus amigos, mais uma vez sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, como eu acabei de explicar, vamos começar o nosso estudo do sexto volume da Patrística, que traz alguns sermões de Leão Magno. Bom, estou um pouco cansado hoje, um pouco doente, mas eu não queria faltar este nosso compromisso, porque já faltei aí 2 semanas, tá bom? Peço mais uma vez desculpas por isso, eu cada vez estou mais repleto de afazeres e cada vez menos tempo me sobra para vir aqui e fazer esses vídeos, tá bom? Peço realmente desculpas. Não é desinteresse da minha parte, pelo contrário, cada dia que passa eu estou mais interessado nesse estudo que nós estamos fazendo aqui, cada vez mais empolgado, é realmente por causa de os problemas do trabalho, né? Cada vez tomando mais tempo, tá bom? No início desse vídeo eu separei aqui alguns pontos para conversarmos, tá bom? Bom, o primeiro deles é que eu acho que esses vídeos vão voltar a ficar um pouco mais toscos, porque eu acabo perdendo muito tempo fazendo qualquer pequeno efeito que eu tenha que fazer aqui, e isso contribui um pouco para que às vezes eu não consiga lançar esse vídeo às sextas-feiras, como combinamos desde o princípio. Então eu acabo perdendo muito tempo nessa edição e tudo, eu não tenho ninguém para me ajudar. Então eu gostaria de pedir desculpas já antecipadamente por isso, mas eu creio que esses vídeos vão voltar a ser um pouco menos, digamos assim, requintados, porque eu creio que isso vai me trazer um pouco mais de dinâmica aqui na produção desse material e, em tese, digamos assim, mostrar aquilo que é de mais essencial, né? Que é o estudo que nós estamos fazendo aqui. Bom, já estamos aqui há mais de um ano nesse canal e é um canal que não batemos nem 1000 inscritos, na verdade nem 500, né? Então, isso deixa claro que as pessoas que estão aqui envolvidas com esse trabalho realmente são pessoas que estão interessadas nessa visão bem específica do que estamos fazendo aqui, de modo que eu creio que reduzir um pouco esses efeitos que eu acabo colocando no vídeo não vai trazer grandes problemas aqui para aqueles que estão acompanhando, tá bom? Bom, eu gostaria de iniciar mais especificamente falando sobre um livro muito interessante que eu comecei a ler já há algum tempo e que quanto mais eu leio, mais interessante ele fica, que é a História da Igreja do Frei Dagoberto Rumag, tá? Da Calvarie Editorial. Na verdade é uma coleção, são 3 volumes, eu estou aqui lendo o tomo 1, e ele me despertou mais ainda para algo que eu já havia percebido, não lembro se comentei isso em alguns vídeos anteriores, mas é o fato de que essa escolha que foi feita aqui na Patrística, já há um bom tempo não me parecia ser uma sequência temporal, né? Lembrando que o que nós estamos fazendo aqui, né? Como eu expliquei desde o primeiro vídeo, há mais de um ano atrás, eu senti a necessidade de fazer estudos teológicos mais profundos e a minha ideia inicial foi adquirir a patrística e a partir daí começar a estudá-la. Eu tive então a necessidade de trocar ideias com outras pessoas, de tentar me forçar a estudar esses livros com mais profundidade do que talvez eu estudasse se lesse sem compromisso algum, e motivo pelo qual eu acabei criando esse canal aqui, né? A ideia, evidentemente, que ao terminarmos a patrística o estudo não se encerre, assim como não irá se encerrar o canal, e eu creio que quaisquer outras obras que eu creia ser interessante para o aprofundamento
dos meus conhecimentos teológicos, eu irei aqui, evidentemente, compartilhar com todos, como venho fazendo até aqui. É claro que após a patrística, aliás, a todo momento, né, eu aceito sugestões de outras obras para serem lidas, mas é claro que nesse momento aqui já está me dando um bom trabalho a patrística, principalmente porque em torno de cada livro eu sempre preciso ler muito material paralelo. Contudo, está me parecendo que eu preciso fazer um vídeo, digamos assim, ordenando tudo isso que nós estudamos até aqui, principalmente colocando numa linha temporal. E assim que eu terminar estes vídeos sobre esta obra de Leão Magno, e eu farei isso porque, enfim, eu já acabei lendo aqui toda a obra e não quero perder essas anotações que eu fiz e deixar para revê-las algum tempo depois, eu vou logo aproveitar, terminar esses vídeos sobre esse livro, Sermões de Leão Magno, e após isso eu farei então esse vídeo que, digamos assim, traça uma linha temporal do que nós estudamos até aqui, mostrando onde está cada um desses autores que nós vimos, e creio que isso vai organizar em toda a nossa mente aqui, tanto na minha quanto na de vocês, nossas mentes, né? Isso que a gente estudou até aqui, né? Tentar colocar numa linha temporal cada um dos personagens que estudamos, assim como suas ideias principais e quaisquer outros fatos históricos ali envolvidos que nos ajudem a compreendermos onde estamos, né? Em que ponto da história estamos com cada um desses personagens, tá bom? Me pareceu também, estudando um pouco essa obra que eu acabei de apresentar, né, de História da Igreja, que será preciso introduzir dentro desse nosso estudo alguns vídeos sobre alguns outros livros que não são necessariamente os livros da patrística, porque eu tenho sentido falta de muita informação importante que aparentemente já é algo bem estabelecido, evidentemente, na mente dessas pessoas, das pessoas envolvidas nessas obras que estamos estudando, mas que, para mim, como digamos assim, um iniciante nesse estudo da teologia, estão fazendo muita falta. Então, creio também que, ao fazer essa linha temporal, eu já possa, de certa forma, reestruturar esses livros que nós temos na patrística, para, enfim, colocarmos aqui numa sequência temporal. Eu estava super ansioso para iniciar o estudo de Santo Agostinho. Eu creio que Santo Agostinho é o 7º volume, né? O próximo volume a gente já tem a Trindade de Santo Agostinho. Mas pelo que eu pude compreender, aqui num breve histórico que eu vi aqui nesse livro, nós temos depois... na verdade, enfim, Santo Agostinho é anterior a Leão Magno, né? E nós temos ainda dentro desse espaço de tempo outros escritores que estão localizados aqui na patrística depois de Santo Agostinho. Então, temporalmente está meio bagunçada aqui a coisa. Eu já havia percebido um pouco disso, mas não com tanta clareza e não o quanto bagunçado temporalmente realmente esse material está. De modo que eu vou tentar fazer essa reestruturação, então, e tentar colocar todos esses livros na ordem temporal, para que, bom, essas discussões tenham uma sequência mais lógica, né, por assim dizer. Uma vez que não faz sentido, digamos assim, não sei se é o caso específico, né? Me desculpa, sim, pelo que eu li aqui, é um caso específico em que um livro você tem a resposta a um autor, mas nós temos primeiro a resposta e só num volume mais na frente nós temos aquilo a quem esse autor estava combatendo, né? O que ficou realmente uma sequência completamente fora de ordem. Então eu vou tentar reestruturar nesse vídeo, que será, repito, um vídeo que resume o que nós vimos até aqui, e esticando um pouco essa linha temporal, acrescentando aqui
todos esses trabalhos que nós temos aqui na patrística dentro dessa linha temporal, para que, enfim, nós sigamos esta linha temporal e não essa sequência numérica que a patrística nos traz, e que dessa forma esse material nos seja apresentado com mais, digamos assim, lógica, com sequência lógica, né? Na verdade, essa sequência lógica naturalmente virá da sequência histórica. Eu não sei por que a patrística foi publicada nesta ordem. Eu percebo que a própria publicação da patrística, digamos assim, na versão francesa, ela tem esse não respeito à ordem temporal, e evidentemente aqui na tradução foi seguida a mesma coisa. Não sei por que a sequência foi essa, né? Não encontrei aqui uma explicação para isso na patrística, nem em uma rápida pesquisa que eu fiz também não obtive essa resposta. Então, não sei, tá? Não sei por que ela está nessa sequência, mas eu vou tentar aqui organizar essa sequência para então podermos fazer esse estudo mais lógico, tá bom? Então, repetindo, terminando esse vídeo sobre o 6º volume, vou fazer um vídeo, digamos assim, especial, tratando dessa história da igreja, né, no sentido lógico, e organizando todos esses autores para, a partir desse vídeo, sabermos qual o próximo autor iremos estudar, quais os próximos autores iremos estudar e a sua sequência lógica, tá bom? Bom, espero que gostem da ideia. Enfim, como sempre, os comentários estão aí abertos para qualquer sugestão, tá bom? Bom, então vamos falar um pouco sobre essa obra, Sermões de Leão Magno, e hoje iremos falar do 1º ao 6º sermão sobre as coletas. Bom, como é o primeiro livro sobre Leão Magno, eu vou, como de costume, fazer aqui uma pequena apresentação de alguns dados biográficos dele. Não encontrei na internet digamos assim, um material que me deixasse satisfeito com relação à biografia dele. Eu queria ter produzido também a parte mais um vídeo daquela playlist A Vida dos Santos, e até preparei o material, então eu creio que ele vai sair depois, tá bom? Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo eu vou lançá-lo, mas por enquanto eu gostaria de apresentar aqui para vocês alguns pontos que eu encontrei num livro que traz todos os sermões de Leão Magno. É um livro em inglês, eu vou deixar a referência aqui para vocês. Na verdade, eu acho que eu posso deixar até o arquivo, porque eu acho que ele já está no domínio público, tá bom? E aí eu encontrei na introdução desse livro digamos assim, uma boa biografia sobre Leão Magno. Então eu separei aqui alguns pontos que eu gostaria de falar a respeito, tá bom? Quem tiver mais interesse, eu vou deixar o material aqui em anexo no vídeo, e, bom, fiquem à vontade para fazer uma leitura mais precisa. Bom, Leão Magno, ou Leão I, né, o Grande, como eu já havia dito no início do vídeo, foi o 45º Papa da Igreja Católica. O seu papado durou de 29 de setembro de 440 até 10 de novembro de 461. Temos aqui, então, 21 anos de papado. Foi um dos mais longos pontificados da Idade Antiga. Bom, como era de se esperar, os detalhes da vida inicial de Leão Magno são extremamente escassos e incertos. É provável que ele tenha nascido entre 390 e 400 depois de Cristo, evidentemente. E existe uma tradição de que seu pai foi um toscano chamado Quintiano, e teria nascido na cidade de Volaterra, que é uma cidade do norte da Etrúria, a antiga região da Itália Central, tá bom? Que
que abrangia hoje parte daquilo que é conhecido como a Toscana, tá? A Toscana, o Lácio, a Umbria. Tá? Contudo, esses indícios são muito fracos. Isso já é bem apontado na biografia dele. Ou seja, então, a verdade é que pouco se sabe sobre a sua infância e juventude. Mas pode-se razoavelmente inferir, a partir desse caráter essencialmente romano do seu escrito literário, né? Assim como pela ausência de citações pagãs, além de, digamos assim, sua ignorância no grego, que a sua educação foi limitada à cultura cristã e latina. Além do mais, a qualidade da sua educação também nos permite concluir que ele pertencia a uma família de alta condição social. Bom, politicamente, intelectualmente e teologicamente, o período em que Leão Magno cresceu, como viveu e trabalhou, né, agiu como Papa, foi um período de importante transição. Nós temos aqui o período em que o Império Romano estava em decadência, estava aí caminhando para o seu fim, de modo que nós vamos ter aqui vários elementos politicamente importantes, né, nesse período, como, por exemplo, diversos grupos que tentavam invadir aquilo que outrora foi o grande Império Romano, né? E de modo que, como veremos aqui até em sua biografia, o Papa Leão Magno, por mais de uma vez, agiu na tentativa de proteger esses povos que estavam ali sob, digamos assim, a proteção do papado, né? Por volta de 420 ou 430, ele se tornou diácono e rapidamente alcançou uma posição de grande respeito e importância, tanto por ser alguém habilidoso e com bons conhecimentos teológicos. Bom, no dia 11 de agosto de 440, o Papa Sisto II morre. Leão, naquele momento, estava ausente, estava justamente numa missão política, quando havia a disputa entre dois generais do Império Romano, né? Aécios Placídia e contra o general Albinus, que era um general rival da Gália, né? Ele estava então tentando ali fazer um acordo entre os dois, quando morre então o Papa Sisto II, e Leão, que havia sido enviado para tentar fazer essa reconciliação, na qual aparentemente ele teve sucesso, ele volta porque na ocasião o clero e o povo o elegeram como Papa, né? Seu pontificado deu-se início então no dia 29 de setembro de 440. Então, como eu havia dito anteriormente, o Papa Leão Magno, ou Leão I, ele pertencia a um período difícil. A Igreja estava lutando internamente contra diversas heresias que tentavam ressurgir, e vemos isso em diversos pontos da sua biografia, tá bom? Nesse texto que eu vou deixar aqui anexado, se tiverem a curiosidade de ler, há justamente uma sessão inteira só sobre o combate dele a diversas heresias que estavam, digamos assim, recriando força dentro do período do seu papado, tá bom? E, bom, como havia dito também, nesse mesmo momento o Império Romano estava em decadência, né? Então, até pela natural invasão de diversos outros povos, de migrações de populações dentro desse império, é natural que essas ideias que talvez dentro do Império Romano, dentro de onde a Igreja já havia dominado, por assim dizer, já haviam sido extirpadas, com essas populações que voltam, que passam a migrar, que passam a ser transferidas de um lugar para outro ali nesse império em decadência. Então é natural que, digamos assim, algumas dessas ideias até voltassem, né? Por ainda estarem presentes em outras populações. Bom, Leão Magno foi dito um grande administrador, empenhando-se principalmente em salvaguardar a unidade da Igreja e proteger o povo, digamos assim, até de carnificinas, né?
desses invasores durante esse período de completo desmantelamento do Império Romano. Bom, dessa forma ele buscou por diversas vezes soluções políticas para proteger os cidadãos, a ponto de que em 452 ele ter tido um famoso encontro com Átila, o Huno, né, para justamente negociar a saída de Átila da Itália, né, evitando assim na sequência que Roma fosse tomada, né, e ocupada. Bom, essa foi a última vez que Átila acabou incomodando ali os romanos, porque ele acabou morrendo no ano seguinte, né? Bom, em 455, 3 anos mais tarde, Leão Magno, ele mais uma vez usa de suas capacidades políticas para novamente fazer ou tentar uma negociação com outro invasor, né, Genserico, rei dos Vândalos, mas dessa vez ele não teve tanto sucesso. Os Vândalos pouparam então a vida dos romanos, mas Leão Magno não conseguiu impedir que os Vândalos saqueassem a cidade por praticamente 2 semanas seguidas, né? Levaram o que puderam. Bom, Leão Magno morreu em 461, após 21 anos de papado, como mostramos aqui, e o seu corpo foi enterrado na igreja de São Pedro, mas foi transferido posteriormente por 3 vezes, né? A primeira ainda foi no século VII, a segunda em 1607 e a última em 1715. Leão Magno passou então para a história como um grande defensor da civilização ocidental e é considerado o maior papa da antiguidade cristã. A partir de seu papado, a autoridade temporal e política da igreja cresceu enormemente. Ele morreu venerado como santo e em 1754 o Papa Bento XIV acrescentou-lhe o título de doutor da igreja. Nesta mesma fonte em que eu encontrei esses dados biográficos, uma passagem que trata dos escritos e da doutrina de Leão Magno. Sobre os seus escritos, eles estão divididos em 3 gêneros. São sermões, dos quais uma parte nós encontramos aqui justamente neste volume. Não são todos os volumes, não são todos os sermões de Leão Magno aqui, tá? Fique claro isso. É apenas uma pequena parte. Há também algumas cartas dele e existem textos litúrgicos, mas que são difíceis de discernir quais são realmente dele ou não, tá? Pelo que eu pude perceber, há uma certa, digamos assim, uma grande disputa entre os estudiosos e acredita-se que boa parte, na verdade, foram escritos por ajudantes, alguma coisa do tipo, tá bom? Com base em alguns textos, em especial textos que estão na mão de colecionadores, atribui-se a Leão Magno a substituição da confissão pública pela confissão secreta. Além disso, em carta dirigida aos bispos da Itália, Leão Magno ordena que só confiram o batismo da Páscoa na Páscoa e no Pentecostes, salvo em caso de emergência. Aqui nessa mesma obra nós encontramos esta mesma informação, assim como indicando que esse costume se estendeu por muito tempo, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser adquirir esta obra, mas realmente compensa, viu? Maravilhosa, muito bem escrita, muito cheia de informações. Não é um livro que você vai conseguir ler com, digamos assim, com rapidez, porque realmente o Frei Dagoberto conseguiu, de uma forma muito elegante, reunir muitas informações em pouco espaço de tempo, tá bom? E, por exemplo, eu fiz uma primeira leitura aliás, estou concluindo uma primeira leitura e a partir do fim dessa primeira leitura, que foi uma leitura mais rápida, que eu acreditei que poderia fazer,
irei voltar para uma segunda leitura realmente mais detalhada e tentando memorizar diversos pontos aqui que me parecem cruciais até para apresentar aqui no decorrer de nossas discussões, tá bom? Principalmente para tentar nos centralizar, nos localizar historicamente em cada trabalho desse que estivermos fazendo, né? É maravilhosa, recomendo fortemente a leitura. Bom, com relação à penitência, Leão I julgava que a mediação da igreja só era necessária em caso de pecados mortais, tá bom? Além disso, para Leão Magno, o Papa é concebido como herdeiro legítimo de Pedro, unido de modo singular a Cristo. Então, por isso, só ele garante a integridade da igreja, né? É um ponto que é de muito debate entre católicos e protestantes, evangélicos, né? E é um dos pontos que ficou muito forte justamente durante o papado de Leão Magno, tá bom? Então, a partir desse princípio, ele desenvolve justamente a doutrina concernente à teologia Cristo, Pedro e Papa, né? Que é justamente uma teologia muito bem aceita por nós, católicos, né? E justamente, como eu acabei de dizer, um ponto de discordância entre nós e os protestantes. Bom, no texto introdutório aqui deste volume da Patrística, nós encontramos a seguinte informação sobre os sermões que foram aqui reunidos, tá bom? Eu até já tinha feito, eu não vou ler nem aqui, vou ler até aqui na anotação que eu fiz. Mas é justamente do texto introdutório, tá? Aqui na página... Tá, a introdução inicia-se aqui na página 9, tá? E vai até a página 15, a página 16 é só de bibliografia, tá? Eu tentei encontrar algum desses livros aqui, mas não... os que me pareceram mais interessantes, mas acabei não conseguindo. Ele diz justamente o seguinte: dos 96 sermões que se tem de Leão Magno, escolhemos aqueles que julgamos mais representativos do pensamento de São Leão Magno para este volume. Então, a explicação que foi dada aqui no livro, tá? A disposição sequencial dos sermões obedece ao ciclo litúrgico anual em que foram proferidos. Ainda um trecho bem interessante, que eu copiei aqui também, que eu gostaria de ler para vocês. Acabei não anotando aqui a página, mas faz parte aqui dessa introdução. A introdução é pequenininha. Em caso de curiosidade, vocês podem ir rapidamente lá e conferir. O sermão era, no cristianismo antigo, um dever dos bispos. Diferente da homilia, que é mais um comentário dos textos das Escrituras lidos nas assembleias e nas celebrações litúrgicas, o sermão é uma pregação dirigida aos fiéis com o fim de lhes transmitir um ensinamento dogmático ou moral, exortando-os a segui-lo. Frequentemente, Leão Magno aproveita os sermões para esclarecer os fiéis sobre as discussões teológicas do momento, ora sobre o maniqueísmo, ora sobre os priscilianistas, ora sobre o monofisismo, ora sobre os pelagianos. Bom, apesar de que já fizemos aqui uma longa sequência de vídeos sobre heresias, me pareceu também que seria interessante se fizéssemos à parte um vídeo discutindo sobre, digamos assim, as principais heresias que estiverem envolvidas na história da igreja, né, atacando a igreja. E aí, justamente, mais uma vez, né, nesse livro do Frei Dagoberto, ele traz justamente uma sessão inteira falando sobre as heresias e os cismas da igreja antiga. Então, eu vou tentar depois, novamente, assim que eu terminar esse livro aqui, talvez logo depois que eu terminar o vídeo sobre a sequência temporal de todo esse material que a gente viu e que vai ver, eu gostaria então de talvez fazer um vídeo sobre isso, tá?
Porque essas heresias têm aparecido a todo momento aqui nas nossas discussões, e pelo menos algumas para mim não são do meu conhecimento, e creio que talvez para muitos aqui que seguem o canal, talvez não seja. Então, eu vou fazer esse vídeo à parte também, falando um pouco sobre essas heresias, fazer assim um resumão, tá bom? E das principais ideias envolvidas em cada um. Tirando, evidentemente, deste material aqui, tá certo? Então, continuando aqui o texto que nós encontramos na patrística. Após 529, os sacerdotes receberam autorização para pregar os sermões. Nos séculos 11 e 12, monges, eremitas e cônegos tinham também o poder de pregar, no que foram seguidos no século 12 pelos frades menores franciscanos e pelos frades pregadores. Pelos frades pregadores dominicanos, que se especializaram na pregação das quaresmas, dos adventos e das festas religiosas, especialmente as da Virgem Maria. Mais tarde, em face à reforma protestante, para o qual todo cristão é sacerdote, eliminando a distinção efetiva entre clero e leigo, e todos os batizados podem pregar a palavra de Deus, o Concílio de Trento, ou seja, que foi 1564, fixou a obrigação dos párocos de instruir os fiéis todos os domingos e dias de festas, explicando-lhes o evangelho do dia. No século XIX, Lacordaire renovou a pregação das quaresmas da Catedral Notre-Dame de Paris, dando-lhes a forma de conferência. Em nosso século, o Concílio Vaticano II, ocorreu de 62 a 65, recomenda a homilia como explicação das leituras bíblicas que são lidas nas celebrações, expondo aos fiéis os mistérios da fé e das normas da vida cristã. Tá bom? Achei esse texto muitíssimo interessante para aqueles que talvez não venham a adquirir esse livro. É uma explicação que nos serve aqui a todos, tá bom? Bom, sobre os sermões em si, não temos, digamos assim, muita coisa a dizer, né? São sermões coerentes, bem diretos, e nós temos aqui, logo no início deles, uma nota de rodapé bem interessante que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, tá bom? Só um instantinho, por favor. Pronto. De origem latina, o termo coleta indica a colheita ou recolhimento de dinheiro ou outras espécies entre as pessoas, especialmente para fins beneficentes. Nos sermões de São Leão Magno, é um apelo ao exercício da misericórdia, uma exortação para que o Cristo esteja comprometido com esse exercício e se empenhar com maior generosidade na oferta de seus recursos para os necessitados. Nestes sermões, São Leão mostra a grandeza, a dignidade e a eficácia das esmolas, sacia a fome do pobre e do indigente, alivia a consciência e apaga os pecados aos que doam. Bom, essa própria nota aqui de rodapé já faz por assim dizer, um bom resumo do que nós vamos encontrar nos sermões. Nós temos, são 6 sermões, né? E são 6 sermões, esses sermões sobre a coleta, né? E ao contrário do que nós acabamos de ver com os sermões de Santo Ambrósio, aqui na verdade nós não vamos encontrar longos sermões, mas são 6 pequenos sermões que não chegam na maioria das vezes, a 2 páginas, tá bom? Apenas o quarto desses sermões é que é um pouco mais longo, desculpa, o quinto também, mas enfim, quase todos não passam de 1 página. E além disso, todos eles contêm a mesma
digamos assim, o mesmo núcleo, né? Essa ideia de que aqueles que possuem mais precisam doar aos pobres em troca, por assim dizer, do perdão dos seus pecados, né? Há, contudo, alguns trechos muito bonitos nessa escrita, como, por exemplo, aquele que alimenta o Cristo no presente pobre constrói seu tesouro no céu. Nós vamos encontrar várias frases assim nesses sermões, algumas até um pouco próximas uma da outra, mas todos eles trazendo essa beleza e trazendo sempre essa ideia, né, que nossas riquezas elas são uma bondade de Deus, né, ou seja, não fomos nós que conquistamos essas riquezas, mas, enfim, foi Deus que, digamos assim, nos permitiu tê-las e mas nos permitiu para que com elas possamos alimentar, digamos, a nós mesmos e aos outros, aqueles que não podem, que não conseguiram, a quem Deus não permitiu ter essas riquezas, né? Então, é uma obrigação sua, quando é uma obrigação sua, como alguém que tem essas riquezas, ajudar os necessitados. E dessa forma nós temos então aqui a providência divina, né? Agindo para que não falte nem para um nem para o outro, né? nem para o rico que tem a riqueza, nem para aquele que o rico está justamente ajudando, né? Aquele que mais tem não passa aí de um mero instrumento da vontade de Deus, né? Bom, e aí eu separei aqui no próprio livro, eu fiz algumas breves anotações, mas enfim, todas elas, como eu acabei de explicar, acabam se resumindo nessa mesma ideia, né? Ou seja, a esmola como meio de apagar nossas culpas, né? Doar parte dos nossos recursos para justamente para os necessitados, porque essa riqueza não é nossa, a riqueza, no fim das contas, é de Deus, foi Ele que permitiu que as tenhamos. Ele também vai nos explicar que a caridade é uma tradição apostólica, que é como, enfim, basicamente tudo que nós temos aqui no catolicismo é uma sequência histórica disso, né? E ele vai, no terceiro sermão, ele vai justamente nos mostrar que, vai afirmar, né, que essa tradição nós já trouxemos dos apóstolos e que, portanto, deve ser continuada. E como eu disse, como são sermões muito breves, rapidamente conseguimos passar por eles, né? E em todos vão ter essas mesmas ideias. Mas o interessante também é que aos ricos não basta apenas outras virtudes, que aos ricos é necessário sim doar aos necessitados, pouco importa se, bom, por assim dizer, né? Pouco importa se ele tem todas as outras qualidades, mas se faltar esta, é como se esta, para o rico, ela é essencial, tá bom? É justamente isso que ele quer nos dizer. Ou seja, até no sexto sermão ele volta a repetir essa ideia, justamente nos explicando que a caridade é uma regra básica para a salvação. Então ela é estritamente necessária, tá bom? Bom, como eu disse, são sermões curtos e todos eles trazem basicamente as mesmas ideias, são realmente escritas com... Apesar de curtas, são escritas realmente com muita beleza e nós vamos encontrar várias frases bem bonitas como essa que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Realmente uma leitura muito agradável e, bom, era basicamente isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Eu sei que eu me estendi bastante, por isso, o motivo pelo qual eu só quis falar rapidamente um pouco sobre esses 6 sermões. E no próximo vídeo creio que serão necessários mais uns 2 vídeos para terminar essa obra aqui por completo, tá bom? Eu vou tentar me estender um pouco mais na análise desses sermões nos próximos vídeos. Contudo, eles me parecem ter todos essa estrutura bem breve que vocês vão encontrar aqui nesses primeiros 6 sermões, tá bom? Bom,
No mais, um grande abraço para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima semana.